Direção das Finanças revela a grelha salarial que se aplica na função pública. Há funcionários públicos com duplo salário. Este é o resultado do estudo feito pela Administração Pública. Dia da Meteorologia assinalado no Príncipe, com uma jornada educativa no Parque da Meteorologia. Boa noite. A Direção das Finanças revelou a grelha salarial que se aplica na função pública. O teto do salário base é liderado pelo Presidente da República com 11 mil dobras e uma encarregada de limpeza se situa a 2.500 dobras. Em entrevista à TVS, a diretora do Orçamento afirma que as negociações em curso com o Fundo Monetário Internacional e um Orçamento Geral de Estado aprovado, o Governo já não tem margem de manobra para mexer na atual grelha salarial. Em entrevista à TVS, a diretora do Orçamento revelou a grelha salarial que está a ser aplicada na função pública. Segundo Justiça Salvador, a tabela salarial comporta regime político, especial e geral, e o Presidente da República é quem está à testa dos funcionários públicos, com um salário de base de 11.512 dobras. Nós temos o Presidente da República, que é quem ofere o salário maior, e em seguida temos a Presidente da Assembleia, que recebe 90% daquilo que o Presidente da República recebe. Temos também o Primeiro-Ministro, que recebe 85% daquilo que o Presidente da República recebe, e é mais ou menos assim que a grelha salarial funciona. É nesse sentido, é por porcentagem. E dizer também que ela tem vários regimes. Ela tem o regime político, o regime especial e também tem o regime geral. E cada um dentro das suas categorias, elas vão enquadrando nesses regimes. E quanto é que de fato recebe o Presidente da República, a Presidente da Assembleia Nacional, o Primeiro-Ministro, os ministros, regime especial e também geral? Neste caso, estes cargos são cargos políticos e o salário do Presidente da República, salário de base, são 11.512 dobras. Do Presidente da Assembleia Nacional são 10.360 dobras. Do Primeiro-Ministro são 9.785 dobras. Dos ministros são 7.482 dobras. E o salário de base mais baixo é fixado a 2.500 dobras. O último salário, nós estamos a falar do salário do pessoal da limpeza, dos serventes, e esse salário ele está estipulado em 1.100 dobras. No entanto, com a última revisão que se foi feita, conseguiu-se elevar este salário de base dessa classe para 2.500 dobras, e é sabido por todos nós. Face a reivindicações salariais no setor da educação, a diretora do Orçamento deu exemplo do rendimento de um professor do segundo ciclo básico. No caso concreto dos professores, eu vou dar aqui um exemplo e falar, por exemplo, do segundo ciclo básico. Um professor titular de segunda classe, estamos a falar de segunda classe, ele tem como salário de base 4.059 dobras, ele tem horas de sábado 2.100 dobras, ele tem subsídio de docência 2.151 dobras e ele no total tem uma remuneração de mais ou menos 8.800 dobras. Mas é bom relembrar, com as negociações em curso,
daquilo que já se pode entrar em algum acordo, eles passarão a ter mais 8 horas de subsídios de monodocência, um aumento do subsídio para as turmas sublotadas e o aumento do subsídio de transporte fará muito mais desses 8.800 que eles atualmente estão a oferecer ao final do mês. Devido às negociações com a FMI e com o Orçamento Geral de Estado aprovado, a diretora do Orçamento disse ser difícil mexer na atual grelha salarial. Na grelha salarial como tal, neste ano já não é possível mexer nela, não só porque nós não queremos. O orçamento já foi aprovado, como já é do conhecimento de todo. Qualquer alteração na despesa ou mesmo na receita, ela deve voltar novamente à Assembleia para ser discutida, ser aprovada e encaminhada para o Presidente da República para ser promulgada e publicada. Mas no caso da grelha salarial, neste ano, não é possível mexer nela. Mas é possível mexer nos rendimentos, porque nós não podemos ver só o salário de base. O salário de base não é o nosso rendimento final, mensal. Depois do salário de base, assim como o Presidente da República, o Presidente da Assembleia, o Primeiro-Ministro, eles oferem outras despesas de caráter reservado. Um colaborador, um técnico normal também recebe. Ele recebe, além do salário de base, ele recebe horas extraordinárias, ele recebe, dependendo de especificidade do trabalho, ele recebe subsídio de deslocação, ele recebe subsídio de risco. E é verdade que nós, quando estamos a falar, temos que lembrar desses aspectos todos e não concentrarmos apenas no salário de base, porque ninguém por si só leva o salário de base ao final do mês para casa. Ele leva o salário de base mais alguma coisa. Nós, no final do ano passado, nas negociações daquilo que seria o orçamento para esse ano, nós estipulamos algumas metas com os nossos parceiros e essas metas nós pretendemos cumpri-las de formas a podermos ter aquilo que estamos a almejar, que é um possível acordo com o fundo. Funcionários públicos com duplo salário, este é o resultado de um estudo levado a cabo pelo setor da administração pública. Segundo Dometilha de Sousa, diretora nacional da administração pública, cerca de 15.000 funcionários têm vínculos com o Estado, mas as finanças pagam o salário a cerca de 22.000 pessoas. Constatamos que somos cerca de 15.000 funcionários públicos que estão vinculados à administração pública, ou seja, que têm vínculos, são funcionários públicos integrados de carreira ou são agentes da administração pública. São 15.000, mas, no entanto, as informações que temos é que existem cerca de 20 ou 22.000 pessoas que o Estado paga salário. Por isso é um trabalho concertado que vai existir, ou já está a ser feito, entre a Direção Nacional da Administração Pública e a Direção do Orçamento, em que estamos a fazer esse trabalho detalhado a nível de todos os ministérios, quais são os nomes dos funcionários que oferem o seu salário enquanto quadro ou que podem oferir outro tipo de salários, por exemplo, as situações de funcionários que são quadros de uma instituição, mas, no entanto, depois dão aulas, ou existem funcionários que também fazem o trabalho junto do Ministério de Saúde, ou seja, são pessoas, às vezes, que têm outras valências que, no facto, não obstante serem funcionários e estarem integrados no Ministério, apoiam também nas outras direções. Isso faz com que apareça essa diferença entre aquilo que são o número de funcionários da administração pública e aquilo que é efetivamente o que o Estado santomense paga aos funcionários públicos. É um trabalho concertado que terá que ser feito entre a Direção Nacional da Administração Pública e a Direção do Orçamento para, de facto,
expurgar esses tipos de situações para faz nós colmatamos e sabemos muitas vezes a causa deste processo todo. Então, quer dizer que há duplicação de pessoas que trabalham na função pública? Sim, há pessoas que têm algumas valências, por exemplo, há funcionários que ele é, por exemplo, um funcionário do Ministério das Finanças, mas, no entanto, nas suas horas extras, ele dá aulas, de acordo com a sua área ou da sua carreira, ele dá aulas, é sempre uma mais-valia termos pessoas com qualificação a dar aulas, né? E então ele aparece na folha como funcionário, por exemplo, do Ministério das Finanças, e, no entanto, ele também ofere como professor de uma determinada cadeira do Ministério da Educação. Pode parecer duplicação, mas no fundo são as horas que ele também faz, ou seja, há pessoas que têm 2 salários. Apenas 2, mas será que nesse processo, nessa reforma, não se detectou há pessoas que recebem 3 salários? Bom, nós vimos a situação de duplo, agora triplo, por isso é que estamos a fazer esse trabalho, como eu disse, é um trabalho articulado que está a ser feito entre a Direção Nacional e a Direção do Orçamento para, de facto, detectarmos essas situações todas. E acha que, caso cada um tivesse no seu respeito serviço, reduziria, de fato, em termos de receitas e despesas nas finanças públicas? Com certeza queria diminuir o número da massa salarial em que o Estado gasta com os funcionários públicos, mas eu penso que também há setores que de facto precisam deste trabalho complementar que alguns funcionários públicos têm que fazer. As 2 entrevistas poderão ser acompanhadas depois deste telejornal no Espaço em Destaque. A situação macroeconómica do país é difícil numa altura em que o Governo vê braços com a reivindicação salarial, quando as autoridades ainda não conseguiram chegar a acordo com o Fundo Monetário Internacional. O saldo financeiro para este ano é nulo, o que dificulta o Governo ter margens de manobras para mais despesas, com o Orçamento Geral do Estado já aprovado pela Assembleia Nacional, promulgado pelo Presidente da República. E para falar da situação macroeconómica, tem aqui nos estúdios o economista Arlindo Tavares. Boa noite. O que é que o Executivo pode fazer para melhorar a atual situação macroeconómica? Bom, para responder à questão, nós precisamos recuar um pouco ao passado recente. Bom, o FMI, na sua visita recente, 9 a 23 de fevereiro de 2023, fez um balanço da situação do país. O FMI, na verdade, é um parceiro importante para a nossa economia. O FMI fez um balanço e diz que a pandemia, nós todos conhecemos que a pandemia chegou e afetou a nossa economia frágil. Na altura, a falta de energia também, houve muita corte de energia, nós todos sabemos, e também enxurradas em 2021 e 2022. Bom, é preciso perceber que, na altura da pandemia, o governo então recebeu muito financiamento, certo? E quando o governo injeta dinheiro na economia, a inflação aumenta. Nós sabemos que a inflação afeta muitas famílias de pouco rendimento. E os preços dispararam, conjuntamente com os preços dos alimentos e combustíveis dispararam consideravelmente. Bom, apesar disso, que havia muito dinheiro que entrou no país, mas havia altos preços dos bens e serviços. E mesmo assim, na altura, a economia santomense não cresceu. Pelo contrário, reduziu naquele período. O FMI diz que o governo deve controlar as despesas. Ou seja, o FMI aconselha o governo a tomar medidas restritivas, ou seja, Sim, fazer uma contenção. Contenção, não injetar dinheiro na economia. Se o governo injetar dinheiro na economia, vamos à estaca zero. Certo? E eu percebo essa situação do greve e aumento salarial. Neste momento é muito difícil o governo aumentar o salário, porque aumentar o salário vai injetar dinheiro na economia e vai disparar os preços.
E se não está bem, a inflação neste momento está em volta de 16%. E quando o governo entrou em funções, estava à volta de 26%, mais ou menos. Mas não injetando dinheiro na economia, e como é que, portanto, a população vai fazer face aos preços que, de quando em vez, disparam nos mercados? Bom, a economia, nós chamamos de economia de mercado. Normalmente, quando não há dinheiro na economia, dinheiro a circular, os agentes econômicos das duas empresas, eles notam que não há dinheiro, tentam diminuir os preços para vender mais. Certo? E a mesma dinâmica da economia. Nós todos sabemos, não é preciso ser economista, é preciso ser atento. Quando há muito dinheiro na economia, as pessoas gastam. Certo? E as pessoas gastam. E o governo, na altura, em 2020, 2021 até 2022, houve muito dinheiro a circular na economia santomense. Por isso que a inflação chegou a 25,6%. Ou seja, é muito elevado. E neste momento está cerca de 16%. 16%. Isto é um bom. O FMI aconselha o governo a manter, não a injetar dinheiro. Nós sabemos que o FMI, sem o aval do FMI, muitos parceiros não vão injetar o dinheiro na nossa economia. Porque o FMI é uma instituição credível. Eles têm peritos, são pessoas especialistas na matéria. Eles aconselham o governo a não injetar, a ter uma medida restritiva. Não, mas também pretende competirá o governo, através dos serviços competentes, sobretudo da DERCAI, a estar muito atento no aumento dos preços das principais mercadorias ou alimentos consumidos pela população. Sim, Maximino, é verdade. Mas estamos numa economia de mercado. Se houver muito controle, o que é que vai acontecer? Muitos agentes econômicos vão esconder os produtos. Vai haver a escassez de produto. Isto é pior. Eu, na minha perspectiva como economista, quando o governo controla muito a economia, é pior. Os agentes econômicos, eles querem vender. Mas eles sabem qual é a sua margem de lucro. Está bem, mas a economia de mercado não se pode... Pronto, é verdade que o governo impôs cerca de 7, 8 produtos básicos, colocou uma tabela. Mas a economia de mercado, se o governo colocar, tentar criar barreiras, impedir a dinâmica econômica, pode piorar a situação. Porque os agentes econômicos vão esconder, por exemplo, vão, no fundo, não colocar os produtos no mercado e cria escassez. E nós estamos sabendo, quando há escassez, os preços disparam. Exato. Mas sendo o produto interno bruto um dos principais indicadores da economia, como estimular, portanto, o investimento para gerar emprego no atual contexto, sendo que temos vindo a constatar a falta de emprego, isto tem estado a motivar, portanto, que alguns santomenses, sobretudo os jovens, têm estado a sair do país? Bom, nessa questão do estímulo ao investimento, é importante nós percebermos. A África, e São Tomé e Príncipe em particular, depende muito da matéria-prima. E não há nenhum país do mundo que desenvolveu a vender matéria-prima, ou seja, matéria bruta. Ou seja, o cacau, por exemplo. O cacau em grão exportado não dá dinheiro. É preciso transformar o cacau em chocolate e outros produtos, agregar valor. Nenhum país do mundo, podem pesquisar, os telespectadores podem pesquisar, não há nenhum país do mundo que desenvolve a vender matéria-prima. E a África continua teimosamente, na minha perspectiva, a vender matéria-prima. Isto não ajuda a desenvolver a nossa economia. E não gera emprego a vender matéria-prima. Certo? Eu tenho vários dados, posso até ver. Quem vende chocolate, por exemplo, ganha mais dinheiro que uma boa parte dos produtores de cacau. Mas hoje já se transforma Exatamente. uma parte, portanto, Exatamente. do cacau em chocolate. Isto é importante, nós percebemos que é preciso transformar, agregar valor. Mas agora, portanto, como atrair investimentos para justamente suprir esta dificuldade do emprego? Bom, o Maximiliano sabe, todos também sabem, para criar emprego, gerar emprego em Santo Tomé é preciso que as autoridades, as instituições funcionem como deve ser. Nós temos muita facilidade ao nível de funcionamento das instituições, sobretudo no setor público.
Os empresários, os investidores, não querem andar, por exemplo, à procura de um terreno, à procura de setor para investir. Certo? Eles querem facilidade. E nós sabemos que São Tomé não existe essa facilidade. Eu já falei isso em várias ocasiões. Como atrair um investidor, por exemplo, para o turismo ou para a agricultura, se o terreno, por exemplo, tem vários donos. Isto é impossível. Certo? Nunca vamos gerar emprego, nunca vamos dinamizar a economia quando nós temos um terreno que tem vários donos. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Se nós queremos desenvolver realmente, temos que controlar. Em Portugal isso não é possível. Certo? Exatamente. Voltando ainda, portanto, à questão anterior, em função daquilo que se tem constatado e como nós, portanto, observamos, tanto nas declarações da diretora do Orçamento e também da diretora da Administração Pública, que, portanto, a margem do Governo é quase, portanto, muito restrita para o aumento salarial este ano. O Governo já apresentou o Orçamento do Estado, o Orçamento já foi aprovado. Aumentar o salário agora, na minha perspectiva, se calhar, tem que fazer um orçamento retificativo. E o FMI aconselha a não aplicar uma política expansionista de aumentar o salário ou injetar dinheiro na economia. Eu acho que nós, santomenses, devemos perceber. Estamos num momento especial, período especial. Guerra na Ucrânia continua, no Médio Oriente continua, os preços da matéria-prima, sobretudo do alimento e combustível, têm estado a aumentar e nós dependemos muito da ajuda externa. Nós devemos perceber a dinâmica econômica. Me parece que nós não estamos interessados em desenvolver a nossa economia. Porque a nossa economia é frágil, nós temos muita debilidade. Eu vejo muitas pessoas que querem bons salários, mas eles sabem de antemão que não é possível ter um bom salário, que a nossa economia não é dinâmica, não atrai investimentos. E os funcionários públicos, eu entendo, nós só sabemos que há muitos funcionários que também são improdutivos, certo? Improdutivos. O Estado deve ser dinâmico. E o FMI aconselha, nós todos sabemos, o FMI aconselha diminuir o funcionário público. O dinheiro, o recurso financeiro, que é escasso, deve estar na mão do setor privado, para dinamizar para um efeito multiplicador. O setor público não é dinâmico, certo? E como eu disse anteriormente, houve muito dinheiro na economia, na pandemia até 2022, mas mesmo assim a economia não cresceu, certo? Houve muito dinheiro, nós todos sabemos, o governo recebeu 12 milhões para o cabaz, mas mesmo assim a economia não cresceu. Recuou. O dinheiro, eu acho que não é por aí que nós vamos desenvolver a nossa economia. Nós temos que produzir, exportar, agregar valor ao nosso produto, exportar mais, certo? Agregar valor. O cacau, por exemplo, na minha perspectiva, o cacau, não se devia exportar cacau em bruto. E o nosso cacau é muito pouco. Nós produzimos pouco cacau. O nosso cacau devia ser transformado, primeiramente, antes de sair do país. Uhum. E, portanto, quais são os principais estrangulamentos da nossa economia? Portanto, acabou por falar desta questão, mas como fazer mais para que o país seja mais exportável? Ou seja, nós temos alguns produtos que se podem exportar, citou o caso de cacau, mas há outros produtos como a pimenta, a baunilha, o café e mesmo tantos produtos transformados, embora não serem em grande quantidade, mas esses pequenos que já até já têm sido exportados, alguns. Exatamente. Bom, falando porque nós, se a economia santomense e mesmo em geral africana, se apostar na transformação, é preciso criar dinâmica para agregar valor aos produtos. Mas no nosso caso, o turismo não seria uma vertente? Turismo, exatamente. Pois. Turismo é um serviço, é preciso dinamizar o turismo. Nós sabemos há algumas debilidades mesmo no setor do turismo. O turismo, na minha perspectiva, é o setor que nós devemos apostar seriamente, mas temos aqui que ter uma visão estratégica. Uma ilha como Santo Tomé deve transformar em turismo. Por exemplo, vou dar só um exemplo, Massimiliano. Na verdade, tem razão, o turismo pode absorver muita mão de obra. Por exemplo, a Ibiza, todos nós sabemos, a Ibiza em Espanha. A Ibiza tem cerca de 160 mil
pessoas residentes, ou seja, habitantes, com residência fixa, 700 mil habitantes. Certo? Agora, anualmente entra 4 milhões de turistas na Ibiza. É só fazer cálculos. Se quer 4 milhões anual, e um país tem 160 mil pessoas fixas, é só fazer cálculo. De 4 milhões por ano, cada um turista gasta, por exemplo, 200 euros, é só fazer cálculo lá em casa. E nosso país deve apostar no turismo. É verdade que nós não podemos copiar Ibiza, porque nós temos nossas características. O nosso turismo não é exatamente turismo massa, seletivo. mas nosso turismo, devemos focar no turismo de qualidade e apostar no turismo. Porque em muitas regiões do mundo, por exemplo, Algarve, na minha, segundo informações que eu obtive, Algarve só basicamente funciona cerca de 4, 5 meses do ano só. No verão, nós sabemos. E o resto do mês do ano está praticamente vazio. As pessoas, sabe, Portugal, no sul de Portugal, é verdade que é mais quente, mas tem um bocadinho de frio. Mas 7 meses do ano, mais ou menos, Algarve não tem movimento. Agora, nos 4, 5 meses do ano, enche muita gente no Algarve. E aí os empresários, os agentes econômicos, as pessoas que têm negócio, ganham muito dinheiro em 3 meses ou 4 meses. E nós também podemos apostar nisso. Está a ver? Por exemplo, em junho, julho, agosto, setembro, entram muitos turistas, muitos imigrantes. E os dados hoje indicam que o turismo está aumentando em São Tomé, a entrada de turistas está a aumentar. Isto é uma mais-valia. Agora, nós temos aqui que criar condições internas para atrair mais turistas. Porque não precisamos trabalhar muito a nível do turismo. É só concentrar. Se calhar nós, no nosso caso, 7 meses a trabalhar a sério. Os outros meses estamos a preparar para nova vaga de entrada de turistas. E absorve muito mão de obra. Exato. Arlindo Tavares, muito obrigado por ter estado connosco aqui neste telejornal, falando da atual situação macroeconómica do país. O Presidente da República reagiu através do site oficial do Facebook da Presidência da República ao ataque terrorista ocorrido em Moscovo na última sexta-feira. Segundo Carlos Villanova, é com indignação que tomei conhecimento do ataque terrorista contra civis ocorrido na passada sexta-feira no Cockle City Hall, em Moscovo, o que provocou centenas de vítimas e feridos. Um ato hediondo, condenável e injustificável. Neste momento de tristeza e de dor, manifesto em meu nome e em nome do povo santomense a nossa solidariedade ao povo e a todas as autoridades da Federação Russa. Fim de citação. Por outro lado, o Governo também reagiu através de um comunicado na página do Facebook, que passamos a citar. O Governo de São Tomé e Príncipe condena veementemente o terrível ataque contra civis na sala de concertos Cockle City Hall, nos arredores de Moscovo, que resultou na perda trágica de mais de 130 vidas inocentes. Expressamos nossas mais profundas condolências às famílias enlutadas e à nação russa como um todo neste momento de dor e luto. Solidarizamo-nos com o povo russo e reafirmamos nosso compromisso inabalável em condenar o terrorismo em todas as suas formas. Ressaltamos a importância da cooperação internacional e da solidariedade mútua na luta contra essa ameaça global. São Tomé e Príncipe reitera sua determinação em trabalhar em estreita colaboração com a comunidade internacional para prevenir e combater atos de terrorismo, promovendo a paz, a segurança e o respeito pelos direitos humanos em todo o mundo. Que as vítimas desse ato bárbaro sejam lembradas e honradas e que a justiça prevaleça sobre aqueles que perpetuam o ódio e a violência. Fim de citação. O Dia Mundial da Meteorologia, 23 de março, foi marcado na Ilha do Príncipe com uma jornada educativa e interativa na estação cabeceira e no Parque da Meteorologia, situados na zona do Aeroporto do Príncipe, uma atividade organizada pela Delegação Regional de Meteorologia que reuniu alunos, agricultores, pescadores, sob o lema Linha da Frente com Ação Climática, definido pela Organização Meteorológica Mundial. A atividade insere-se no dia da celebração da meteorologia que se comemora este sábado, dia 23 de março, com breve visita dos alunos
agricultores e pescadores à estação de Cabeceira e no Parque de Meteorologia situado no aeroporto, organizado pela Delegação Regional de Meteorologia de forma a mostrar a contribuição essencial dos serviços meteorológico e hidrológico nacionais para a segurança e bem-estar da sociedade. Para o dia não passar indiferente, nós promovemos uma visita com os alunos e algumas pessoas, como agricultores, pescadores, para eles conhecerem na realidade o papel da meteorologia no nosso dia a dia. Foi esse o objetivo, abrimos as portas da nossa casa, do nosso serviço, para eles conhecerem, inteirarem o papel da meteorologia na sociedade. Este ano, a OMM, Organização Meteorológica Mundial, definiu como tema linha da frente de ação climática, num tema baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com este tema, nós devemos ter mais, a meteorologia deve fazer mais informações precoces, passar mais informações para as pessoas saberem as decisões a tomar para diminuir o avanço da alteração climática. Um momento de partilha de conhecimento que deixou satisfeito o aluno do ensino secundário Luís Patrick e o agricultor Luís Ananias. Eu acredito que muitos de nós aqui não sabíamos qual era o papel da meteorologia, mas hoje nós saímos daqui com uma visão mais clara, com mais experiência, digamos assim, sobre a meteorologia. Já sabemos qual é o papel da meteorologia. Assim, eu acho que podemos ficar com uma confiança melhor nela. Assim, podemos seguir os passos que lá nela estão. De vez em quando nós estamos a passar algumas dificuldades por falta dessas informações, em que nós não ficamos em ligação ao responsável, por exemplo, da meteorologia para passar essas informações. E se nós estivermos todo dia a perguntar como o tempo está, nós teremos melhor sucesso também na nossa plantação, não corremos tanto risco. E foi também, para mim, importante estar aqui nessa cerimônia para ter mais conhecimentos ou mais informações do que é o papel da meteorologia na nossa sociedade. Dia Mundial de Meteorologia a ser comemorado neste ano 2024, também na Ilha do Príncipe. Domingo de Ramos, assinalado na Ilha do Príncipe, com missa e procissão nas artérias da capital regional. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Tuberculose. E para falar deste efeméride, encontra-se nos estúdios a médica Alzira Rosário, coordenadora do Programa de Combate à Tuberculose em São Tomé e Príncipe. Boa noite, doutora. Muito boa noite. Seja bem-vinda a este jornal. Obrigada. Então, qual é o ponto da situação da tuberculose em São Tomé e Príncipe? Ok, mais uma vez, muito boa noite telespectadores. Em São Tomé e Príncipe, neste momento, a situação da tuberculose não é muito grave, mas também não é do melhor possível. Só para dizer que de um horizonte de cerca de 207 casos de tuberculose que estima-se por ano termos em São Tomé e Príncipe, este ano, o ano passado, 2023, só tivemos 105 casos. Só conseguimos detectar 105 casos de tuberculose. Isto é mau, porque significa que metade desta população que deveríamos notificar estão entre nós, passando a doença entre a população. Nós temos estado a fazer esforços para diagnosticar esses casos, mas, infelizmente, como sabe, a tuberculose é uma doença que ainda tem muito estigma. E as pessoas escondem-se, mesmo tendo tosse, que é um dos sintomas mais visível. As pessoas escondem-se, não querem se apresentar. Nós temos levado campanhas nas comunidades solicitando pelas pessoas que têm tosse há mais de 2 semanas, mas infelizmente elas se escondem. Só aparecem no final da doença. E isto tem levado ainda a algum óbito. Mas agora, portanto, com a questão da gripe, etc., e não só, que ainda, portanto, existem casos de Covid-19 no país, embora, portanto, em número bastante reduzido, isso não poderá, portanto, como é que se pode ver estes 2 casos?
Sim, a gripe simples ou a gripe por Covid e a tuberculose são coisas que parecem, mas clinicamente nós conseguimos detectar e diferenciar, porque a gripe passa em uma semana, mas um caso de tuberculose ele permanece 15 dias ou mais, não é? Então, quando a pessoa tem tosse, aquelas febres noturnas, sobretudo, por mais de 15 dias, nós devemos procurar o médico para se fazer o diagnóstico e diferenciá-lo entre gripe e a tuberculose. E o país dispõe de medicamentos suficientes para atender os possíveis pacientes, portanto, de tuberculose? Sim, nós temos medicamentos suficientes, tanto o governo como os doadores. Temos alguns doadores, sobretudo o Fundo Global, tem posto à disposição do país todos os instrumentos, digamos assim, incluindo os medicamentos, para que possamos dar vazão a esses casos de tuberculose. Nós temos, por exemplo, o apoio do Fundo Mundial, em que ofereceu-nos cerca de 150 motorizadas para 150 agentes de saúde comunitários, que têm a incumbência de levar os medicamentos diariamente para um paciente de tuberculose. Esses meios volantes não são exclusivos para tuberculose? Não. São para SIDA, paludismo e tuberculose, mas eles vão utilizar esses meios volantes para ir à casa de cada paciente com tuberculose e dar o medicamento diariamente. E quando faz referência de que a situação da tuberculose em São Tomé e Príncipe não é grave e não é da melhor possível, e como fazer para que seja melhor possível, de forma que nós estejamos num ângulo melhor comparativamente aos outros países da nossa sub-região central africana? Desta feita só falta-nos a colaboração da nossa população. Como eu disse anteriormente, nós temos disponível medicamentos, meios diagnósticos e técnicos preparados para tratar. Só gostaríamos que os pacientes viessem ter conosco. É um apelo que eu deixo. O paciente com tuberculose é que deve vir à procura. E os centros de saúde, espalhados pelos distritos e a região autónoma do Príncipe, dispõem de condições para atender os possíveis pacientes de tuberculose? Sim, todos os centros de saúde, o Hospital Aires Menezes, têm todas as condições laboratorial, medicamentos e técnicos preparados para dar vazão a esta situação de tuberculose em São Tomé e Príncipe. E face a essa situação, São Tomé e Príncipe, embora tivesse dito que a situação não é melhor possível, está em condições de atingir a meta definida até 2030? Estamos a trabalhar neste sentido. Temos feito muito trabalho de informação e sensibilização da população para que elas se aproximam e nós conseguimos fazer o teste para descartar a tuberculose. Eu acredito que sim, temos estado a trabalhar nisso e até 2030 eu espero que consigamos eliminar a tuberculose em São Tomé e Príncipe como um problema de saúde pública. Quando avançou os dados, portanto, e o número de óbitos por tuberculose, como é que se está? Nós, no ano 2022, tivemos 11 óbitos e no ano 2023 tivemos 9 óbitos, o que não deveria ser, porque tuberculose é uma doença curável e que não deve levar a óbito. Só vai ao óbito aqueles que chegam tardiamente ao hospital. A ideia é haver nulo óbito. Nulo óbito e, se possível, o mínimo caso de tuberculose. Mas agora, portanto, houve uma ligeira redução com os dados de 2022 e 2023. Uma redução de apenas 2 casos, não é? Quanto ao óbito, sim, houve uma pequena redução, mas isso ainda não é o suficiente. Pois, portanto, é preciso fazer o esforço para que não tenhamos nenhum óbito. Isto é que gostaríamos de fazer, todo o esforço para que não tenhamos nenhum óbito. Mas não ter o óbito não depende só do Ministério da Saúde, depende muito do paciente. O paciente deve chegar ao serviço de saúde o mais cedo possível.
Doutora Alzira do Rosário, muito obrigado por ter estado connosco aqui neste telejornal a falar justamente do Dia Mundial da Tuberculose, que hoje se assinala, particularmente o caso de São Tomé e Príncipe. No mês de fevereiro deste ano, a taxa de inflação acumulada do índice do preço do consumidor foi de 2,4%, foram dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatísticas, recolhidos na cidade de São Tomé. Segundo os dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas sobre o índice de preço do consumidor, o país registrou em fevereiro de 2024 uma taxa de inflação acumulada de 2,4%, valor superior a 1,2 pontos percentuais ao verificado no período homólogo a fevereiro do ano passado. Ainda de acordo com a taxa de variação mensal do índice do preço do consumidor, em fevereiro deste ano, o registro foi de 1,5%, valor superior em 0,6 pontos percentual ao observado em janeiro do mesmo ano. A variação homóloga em fevereiro de 2024 foi de 18,5%, valor inferior a 5,0 pontos percentuais ao observado no mesmo período do ano 2023. No entanto, produtos como peixes, carnes, vegetais, legumes, bebidas alcoólicas, materiais para reparação da habitação, carvão, entre outros, foram os que sofreram aumento significativo de preços. Enquanto isso, os produtos como maquequê, pimpinela, alface, cenoura, búzio de mato, feijão verde, frango congelado, ovos e óleo alimentar foram os que sofreram descida de preços. A tradicional celebração do Domingo de Ramos foi assinalada na região autónoma do Príncipe, onde fiéis católicos em procissão saíram do estádio regional 13 de junho com destino à igreja de Nossa Senhora da Conceição, relembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dia em que foi recebido como Filho de Deus. Domingo de Ramos abre a celebração da Semana Santa na região autónoma do Príncipe. Tradicionalmente, antes de entrar na igreja, os fiéis participam de uma procissão, a mesma que teve o seu início no estado regional 13 de junho, com destino à paróquia Nossa Senhora da Conceição. Neste domingo, 24 de março, a Igreja Católica celebra o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, relembrando a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, o símbolo da humildade e aclamado pelo povo simples que o aplaudia como aquele que vem em nome do Senhor. O Domingo de Ramos, nós recordamos a entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém, aonde são dias aonde ele vai viver a última semana e são os dias finais da vida humana dele aqui na Terra, aonde vai se dar todo o drama do seu julgamento, condenação, morte e ressurreição. Segundo o ensinamento bíblico, o povo teria recebido Jesus com felicidade, colocando ramos de palmeiras e oliveiras no caminho para ele passar, significando triunfo. E os fiéis reconhecem a importância e procuram manter a mesma tradição. Os ramos, como uma tradição que nós somos mais novos, né? Porque quem pode ter melhor explicação sobre isso tem que ser os mais velhos que conseguem explicar aos padres, né? Mas nós, enquanto mais novos, nós já abrimos olhos, encontramos isso e nós estamos sempre aí nessa tradição. Tendo em conta isso, por essa questão tem aí esse número pessoal todo nessa celebração bastante importante que é o dia de hoje, o Domingo dos Ramos. Esse Ramos significa muita coisa. Leva para casa, em que se sente qualquer problema de dor, pode tirar um ramo assim, pode ferver para beber. Se não quer beber, tira 2 ramos, passa onde que tem dor assim. Depois pede o que é que quero pedir, Deus ajuda. Porque fé é muito bom, já tem como ele.
Não sabendo qual o nosso último momento nesta terra, o pároco deixa uma mensagem para os cristãos. Sobretudo que vivam com intensidade esta Semana Santa, não é? Nós não sabemos se será a nossa última Semana Santa sobre esta terra. Então devemos viver com muito afinco, com muita sinceridade e honestidade estes dias santos. Os ramos sagrados que os fiéis levam para casa após a missa representam a unidade do cristão a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo. Os fiéis católicos da Ilha do Príncipe celebram o Domingo de Ramos, um domingo anterior à Páscoa. Acompanhe mais à frente, antigo professor Galino Quaresma Vaz de Almeida completou 101 anos. A Associação para Planeamento Familiar realizou durante 5 dias uma formação de capacitação sobre aborto seguro a 16 jovens agentes. O objetivo foi munir os formandos de conhecimentos das leis e prepará-los para disseminar as informações aos seus pares. Muitas mulheres têm recorrido a métodos perigosos e fora da lei para interromper a gravidez. A Associação Santomense de Planejamento Familiar alerta para os problemas de saúde em mulheres derivadas das práticas do aborto clandestino. Onde o profissional não é capacitado, as condições das instalações de biossegurança não são respeitadas e todo um conjunto de ação médica não cumpre os requisitos da lei. Portanto, isso nós consideramos aborto clandestino e nós pensamos que é uma das principais causas da mortalidade materna. Em Santo Tomé e Príncipe existem normativos para controlar o processo de aborto, mas estas leis são desconhecidas por muitos. O aborto é um direito que uma mulher tem, desde que seja feito nas condições que a lei permite para salvar a vida da mãe ou da mulher, em casos de violação, em caso de estupro, como nós dizemos, em caso de uma malformação. Portanto, a mulher pode simplesmente decidir fazer-se abortar para evitar uma complicação maior. Durante 5 dias, a ASPF reuniu seus pares para a capacitação sobre essa temática. Nós formamos hoje cerca de 13 a 16 jovens, eram só para 10, mas apareceram e nós fizemos essa formação. A formação é mais em base de clarificação sobre valores sobre aborto seguro e também sensibilização no terreno em relação à saúde sexual reprodutiva. Um aborto seguro, nós devemos ter na realidade o conhecimento do que é um aborto seguro. Para que ele seja um aborto seguro, eu tenho de fazer o quê? Ser uma pessoa, o marido e a esposa, certamente após a gravidez pode ser não desejada, ou o marido e a esposa venham ter um filho em cima do outro filho, a qual é uma falha também da nossa saúde, né? Recorrer a um centro de saúde, como aqui na ASPAF, que é uma associação de promoção familiar. A nossa tradição, muitas pessoas tomam cascas, chás, ou metem coisa na vagina sem informações e que acaba danificando e prejudicando sua saúde. É um grupo muito participativo, muito interessado, em que nós vemos a evolução deles diariamente e passamos bons momentos de aprendizagem. Nesses momentos de aprendizagem tínhamos partes sérias, tínhamos partes mais divertidas, convivemos imenso, que isso também é muito importante. Uma das recomendações deixadas durante a formação visou aconselhar as famílias para o planejamento familiar. Decidir o número de filhos que querem ter juntos, o espaçamento entre esses filhos, quando é que querem ter esses filhos e na decisão do tipo de método que irão utilizar para concretizar esses objetivos. A entrega dos certificados marcou o encerramento de formação do aborto seguro e o planejamento familiar, organizado pela Associação Santomense de Planejamento Familiar, ASPF. O antigo professor Galino Quaresma Vaz de Almeida completou este sábado 101 anos.
O aniversário foi comemorado na presença dos filhos, netos, bisnetos e tritanetos em Cova Barro. Nascido em 1923, Galino Vaz de Almeida começou a sua vida docente no ano de 1942. Com várias experiências de ensino, Galino Vaz de Almeida lecionou em quase todos os estabelecimentos do ensino na ilha de São Tomé, sendo que não lecionou em Madalena e na região autónoma do Príncipe. O acender das velas, o cântico parabéns e corte do bolo centenário do aniversário marcou a simples e singela celebração, mas revestida de enormes significados para os filhos, netos, bisnetos e tratanetos. Não há expressão quanto a essa idade, porque na verdade, se nós vemos São Tomé e Príncipe, muitos familiares gostariam de ter um ancião da família com essa ou mais idade. É pena muitos não têm e é muita alegria nós termos e pedimos a Deus que isso, sabemos que um dia o Senhor vai, mas que dê-nos a oportunidade de viver um bocado mais dessa alegria. Para mim é uma honra, porque na família eu acho que não conheço ninguém que chegou a essa idade e também é uma alegria para eu poder estar presente neste ano, porque no ano passado, quando ele completou 100 anos, eu não pude estar presente e então fiz questão que este ano poderia estar presente e graças a Deus tudo correu bem e eu consegui vir e estou muito feliz por estar aqui com ele e partilhar esse momento da alegria com a família. Qual foi a mensagem que transmitiu a seu avô? É uma mensagem de alegria. Eu fiquei super feliz quando ele me viu e a primeira coisa, parecia até um jovem a levantar a me dar abraço. Isso para mim foi muito gratificante e essa troca de energia para mim é mais que tudo. Foi um professor muito renomado. Já deu aula praticamente quase no nosso país todo. Está dando aula desde a época dos colonos, desde a época de branco. Estou feliz, estou muito animada, porque não é sempre que nós encontramos uma pessoa que chega a essa idade. Um momento revestido de muito significado para o aniversariante que completou 101 anos. Essa é uma oportunidade de vida que Deus me concedeu. Estou muito satisfeito por ter eles à minha volta. Eu não sei se é a última vez, mas, entretanto, eu estou muito contente, muito satisfeito por ter ele. Eu gosto dele assim como eles também gostam de mim, porque se não gostassem não viriam. Eu não queria muito, que Deus é que sabe, mas eu gostaria para o próximo ano, todos que estão agora voltariam. Galino Quaresma de Almeida almeja que haja sempre união no seio de sua família. A mensagem que eu deixo é que haja unidade entre os familiares, haja entendimento mútuo, que haja boas relações humanas entre eles. É o único conselho que eu deixo. E que reúnam aqui, mesmo que eu não esteja a viver nesse mundo, mas eu gostaria que eles ajuntassem, marcassem um dia, ajuntassem todos, como famílias, e para que um conheça o outro e haja entreajuda entre eles. A cerimônia decorreu no quintal do aniversariante, que até o momento é considerado o ancião da família, que teve uma jornada repleta de batalhas, conquistas e vitórias. Crianças sequestradas há mais de 2 semanas no estado de Kaduna, na Nigéria, foram encontradas sãs e salvas. Escassez de água a afetar a nível planetário 2,2 bilhões de pessoas. E com esta informação colocamos ponto final no telejornal de hoje. Boa noite.